aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e hoje eu tô aqui pra responder a tag dos calhamaços. Na verdade, esse vídeo aqui é um 2.0, porque eu já respondi a tag dos calhamaços uma vez em 2015. É a tag mais vista aqui do canal. E como já se passaram alguns anos e eu já li muitos calhamaços depois que eu respondi essa tag pela primeira vez, eu resolvi fazer uma segunda edição desse vídeo e trazer alguns novos títulos pra vocês aqui. Eu vou considerar aqui calhamaço livros com mais de 550 páginas por aí. Eu nem lembro direito quanto eu considerei no outro vídeo, mas eu sei que tem gente que acha que a partir de 400 páginas já é calhamaço. Eu considero que pelo menos tem que passar ali umas 500 páginas pra ser calhamaço. Então, a primeira pergunta é o maior livro da estante que eu já li. E é engraçado porque eu fui assistir o outro vídeo e era uma das metas pro final de 2015, que era Os Miseráveis, do Victor Hugo, nessa edição aqui. E é o livro que hoje eu apresento pra vocês como o maior livro da minha estante que eu já li. Tem muitas páginas aqui. Os Miseráveis é um livro bem grande. E eu lembro que quando eu li eu achei que ia ser um grande desafio, e apesar de ter muitas páginas, foi uma leitura que fluiu muito bem pra mim, que eu consegui aproveitar muito a leitura, e foi uma história que eu curti bastante também. Tem um diário de leitura aqui no canal, com 2, 3 episódios, pra quem quiser conferir também. A segunda pergunta é o maior livro da estante que eu ainda não li, e no momento é Guerra e Paz, do Tolstói. Porém, a gente vai resolver este problema em 2019, porque esse vai ser um dos projetos de leitura que vai rolar aqui no canal. Eu ainda não montei cronograma, mas quando eu fizer, vai sair vídeo aqui no canal explicando tudo pra vocês. E eu tô super ansiosa também por essa leitura. 3. Calhamaço que tem medo de ler. Este medo eu vou enfrentar também no começo do ano que vem. Eu já quero usar esse vídeo pra fazer uma pergunta pra vocês. Se interessaria vocês um projeto pra acompanhar essa leitura, porque ela vai acontecer dentro do Vórtice Fantástico aqui de Porto Alegre. Sempre em janeiro e fevereiro a gente escolhe um livro maior pra fazer a leitura, e esse ano a gente vai dividir em 3 meses, então em janeiro, fevereiro e março a gente vai estar lendo a mesma história, e essa história vai ser As Mil e Uma Noites, que é um livro que já faz um tempo que tá pairando aí também no meu radar, e eu tenho um certo medo de ler e não gostar tanto quanto eu gosto das derivações que saem dessa história, mas também é um livro que eu tenho um certo medo. E se você tiver interesse então de que isso se transforme num projeto, que eu compartilhe mais com você sobre como vai ser essa experiência de ler As Mil e Uma Noites pro Vórtice, me deixa aqui embaixo nos comentários, que aí eu também monto mais ou menos uma estrutura para vocês poderem acompanhar. Eu vou fazer a leitura na edição da Globo Livros, que é uma tradução direta da língua original e que não tem nenhuma censura. Eu quero ter a história completa. A edição da Nova Fronteira, por exemplo, tem consideravelmente menos páginas, e outras edições que circulam por aí tem que ter uma atenção, porque existem várias versões dessa história circulando no mercado. 4. Calhamaço que tem fissura para ler. Depois que eu desbravei um certo calhamaço aí do Stephen King, entrou agora pra minha lista Novembro de 63. E esse é um calhamaço que eu quero muito ler. Vou tentar colocar na minha lista de 2019, porque eu vejo muita gente falando bem sobre essa história. Eu não tinha me aventurado ainda, porque eu tinha um pouquinho de medo da escrita do Stephen King em livros maiores, mas como eu me dei muito bem esse ano com um dele que eu li, que tá nessa lista aqui, num tópico que vai aparecer mais pra frente, eu espero ter uma boa experiência também com Novembro de 63. 5. Livro grande e capa bonita. O primeiro livro eu não tenho, mas que eu quero sinalizar aqui, que é O Conde de Monte Cristo, essa edição nova que saiu recentemente pela Martin Claret. Eu ainda não li essa história, é um dos calhamaços aí que tá na minha fila pra talvez um possível projeto de leitura também bem mais pra frente. Não vai ser 2019, vamos um clássico calhamaço por ano, e o de 2019 já é Guerra e Paz. E o outro livro que eu quero trazer aqui como calhamaço e capa bonita é o terceiro livro do Ciclo das Trevas, que é A Guerra da Luz. Esse livro aqui tá na minha listinha de calhamaços pra fechar o ano, começar 2019. O segundo livro, que foi A Lança do Deserto, uma das primeiras leituras que eu fiz em 2018, se eu não me engano. E esse ano então eu vou tentar repetir com Guerra e Luz, do Peter V. Brett. Essa série que tem mais alguns volumes ainda, vamos ver se a Darkside vai trazer aí pra gente em breve. O sexto tópico dessa tag é livro grande e capa feia. Eu vou colocar aqui Graça Infinita, porque eu já tive uma fissura de ler esse livro uma época, eu acho que até que ele apareceu no meu vídeo de 2015, e eu fui perdendo essa fissura ao longo dos anos, e eu acho que um pouco disso foi também por causa dessa capa, por causa dessa edição, que ela é muito interessante
porque ela tem a lateral das páginas laranja e tal, mas ao mesmo tempo ela parece muito frágil e essa capa não me instiga o suficiente pra que eu queira correr pra ler essa história. A pergunta número 7 é um calhamaço que eu tenho vergonha que esteja abandonado na estante. Esse livro não está abandonado na minha estante há tanto tempo, mas já faz aí uns 6 meses, eu acho. E é Os Portais da Casa dos Mortos, o livro do Malazano dos Caídos, volume 2. Eu resenhei o primeiro livro aqui no canal e foi um livro que foi uma experiência bem interessante de leitura. A escrita do Steven Erikson é bem diferente, a história é super grandiosa, é um negócio super épico, mas também é uma leitura um pouco difícil. Esse livro aqui tem as suas boas 800 páginas quase, e aí, apesar dele não parecer tanto assim, ele é grandão. E aí eu olho pra ele e me dá uma preguicinha, gente, confesso, me dá uma preguicinha. Mas eu coloquei ele na minha TBR de dezembro, e se não rolar em dezembro, vai rolar em janeiro, porque eu preciso ler, preciso dar continuidade dessa história que é tão legal, e não vai sair os outros volumes se a gente não ler e não falar sobre esse livro. Então também coloquei na minha cabecinha que eu preciso fazer a minha parte e vou fazer essa leitura em breve aí, mas ele tá uns mesezinhos abandonado aqui. A pergunta de número 8 é calhamaço que leu, não lembra de nada ou quer reler. Eu lembro de muitas coisas dessa história, mas eu quero reler ela em breve porque foi uma história que me marcou muito, foi uma história que eu gostei muito de ter lido, foi um autor que eu me apaixonei por causa desses livros, que é o Brandon Sanderson, e é Mistborn. Esse primeiro volume aqui, O Império Final, é um livro engraçado, porque parece que o título é de um final de série, não de um começo de série. Tem resenha de todos os livros aqui no canal, da primeira era de Mistborn e da segunda era também, e eu gosto muito dessa história, e eu sei que é uma história que eu vou reler, porque é daquelas histórias que quando você vai fazer a releitura depois, você percebe tantas coisas baseado no que você já sabe que vai ser o final da história depois que você já leu a trilogia inteira, que eu acho que vale e merece uma releitura. Vou deixar aqui já esse spoiler de uma possível releitura que faremos no futuro. A pergunta número 9 é o último calhamaço que eu li. Esse não foi o último calhamaço acima de 500 páginas que eu li, mas foi o último maior livro que eu li, que é It, a Coisa, do Stephen King. Eu fiz uma maratona 24 horas esse ano com esse livro, eu consegui ler It em 24 horas. Foi uma experiência muito doida, vou deixar o link aqui caso você não tenha assistido. Foi uma maratona muito especial, porque foi muito diferente das 24 horas que eu já tinha feito. Não só porque era um livro só, mas também porque eu fiz num horário diferente. É engraçado porque esse livro foi bem diferente das experiências que eu tinha tido com o Stephen King. Tem algumas coisas estranhas aqui no finalzinho do livro que eu não gostei? Tem, mas eu tentei relevar pra não estragar a minha experiência com algumas decisões que o autor toma aqui, e foi incrível. Esse livro tem 1102 páginas por aí. O desafio de ter lido ele em 24 horas certamente foi um dos marcos aí do meu 2018. O tópico número 10 é o último calhamaço que abandonou. Eu acho que eu vou ter que responder a mesma resposta que eu dei no último vídeo, que é a passagem do Justin Cronin. Eu nem tenho mais o livro, eu me desfiz dele tem um tempo já. Quando esse livro saiu, me chamou a atenção, eu ainda tava numa vibes vampiro na época, e depois passou, e eu nunca mais senti vontade de ler. Eu me desfiz do primeiro volume que eu tinha. Faz um tempão que eu abandonei esse calhamaço, e desde então, todos os livros que eu me proponho a ler, eu tenho terminado. Último calhamaço que leu super rápido. Esse livro aqui, ele é ainda mais especial, porque além de eu ter lido ele super rápido e ele ser um calhamaço, ele também é uma edição em inglês, que é Illuminae, o primeiro livro dentro da série The Illuminae Files, do Jay Kristoff e da Amy Kaufman. É um livro em inglês, não tem tradução ainda no Brasil, e foi muito legal porque ele tem uma diagramação toda diferenciada, já mostrei pra vocês no meu vídeo de leituras do mês também, quando essa leitura aconteceu. Ele tem quase 600 páginas, eu achei que ia ser super difícil, eu tinha me preparado pra ficar semanas lendo esse livro, e foi questão de 3 dias e eu tinha matado Illuminae, e eu tava muito feliz com a história. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano também, então foi uma experiência completa, assim, muito bacana. Livro grande que leu devagar. Esse livro eu não li devagar porque eu quis ler devagar, eu li devagar foi por causa do projeto Odisseia Sci-Fi, que a gente dividiu em 4 semanas, se eu não me engano, esse livro, que é Leviatã Desperta, do James S. A. Corey, que na verdade é um pseudônimo para 2 autores. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro com a Rafa do Chovendo Livros, que é quem faz o projeto junto comigo, e foi uma leitura muito gostosa. Esse é um livro que eu tô louca pra que saiam outros volumes pra eu seguir lendo. É uma história que se fecha, mas a gente tem continuidade no cenário político através das outras narrativas. Também tem uma série que saiu que é inspirada nessa história, é The Expanse, e foi uma das melhores ficções científicas que eu li esse ano, estilo space opera, e eu tive que ler um pouco mais devagar porque eu tive que manter um pouquinho nexo dentro do cronograma, porque a vontade que eu tinha quando eu comecei a ler essa história era ler de cabo a rabo, e eu fiquei me travando pra não terminar o livro, tipo, no 3º dia e o resto do mês ficar sem. O tópico de número 13 é um calhamaço que deixou uma saudade imensa. Esse é um calhamaço que eu reli esse ano, que mesmo que eu tenha relido recentemente, deixou uma saudade imensa, que foi o The
Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss. Esse que é o segundo livro dentro das Crônicas do Matador de Rei. Eu amo muito, 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 muito essa história, vocês já sabem disso que acompanham o canal. Ter feito essa leitura foi muito especial, se eu não me engano, esse livro aparece no meu vídeo de calhamaços também de 2015 como um dos maiores que eu li, porque ele tem 960 páginas, se eu não me engano, e é uma leitura muito especial. Meu livro já tá velhinho, tá mordido de gato, já passou por muitas coisas, foi presente, e é uma história que eu também estou aí junto com muitas pessoas aguardando uma finalização, porque a gente tá há muitos anos esperando o terceiro livro, não saiu ainda, mas temos fé que um dia vai sair e a gente vai conseguir concluir essa história. A pergunta de número 14 é um calhamaço que me fez chorar, que é A Fúria do Assassino, da Robin Hobb. Esse livro aqui finaliza a saga do assassino. Tem vídeo resenha dos 3 livros aqui no canal. E, gente, eu sofri com esse protagonista durante os 3 livros, mas esse livro aqui me trouxe uma angústia tão grande pelas coisas que estavam acontecendo aqui, que eu lembro também que eu li ele no finalzinho, numa virada de ano, assim, e eu tenho essa coisa de querer chegar no final do ano e querer ler calhamaço, não sei porquê, mas eu lembro que esse livro mexeu muito comigo e eu tenho um carinho muito especial por essa história. Eu gosto muito das tramas da Robin Hobb. Coloca também que sai o próximo livro dentro dos Navios Vivos, que eu resenhei pra vocês aí, o Navio Arcano, e é uma autora que eu curto bastante. Queria que tivesse um pouquinho mais de atenção aqui no Brasil. E o tópico de número 15 é quais são os próximos calhamaços da lista. Vocês já souberam de vários aí. Vai rolar projeto de leitura de Guerra e Paz, vou ler As Mil e Uma Noites, vou ler Os Portais da Casa dos Mortos e também vou ler outros 2 que eu vou mostrar aqui pra vocês. Um deles eu já queria ter lido, porque faz um tempão que estão me indicando esse livro e que eu também tô interessada nele, que é Battle Royale. É literatura asiática, eu acho que li quase nada de literatura asiática a minha vida inteira, então eu acho que vai ser uma experiência muito legal e eu tô super curiosa. É um calhamacinho aí que tem as suas boas 650 páginas, mas me contaram que vai ser super rapidinho de eu ler, que eu vou matar no peito essa história, então tô bem curiosa pra ver se eu vou curtir. E outro livro que certamente vai ser uma das minhas próximas leituras, porque eu tô muito ansiosa pra dar continuidade nessa série, é Gêmina, que é a continuação de Illuminate. Esse livro aqui, gente, vamos ver aqui, tem as suas boas 650, 660 páginas, e essa é uma trilogia que é super elogiada lá fora, e eu tô com muita expectativa de que mantenha o nível, eleve o nível ainda mais ainda, que eu tenho uma experiência tão legal. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse update aqui da tag dos calhamaços. Me conta aqui embaixo quais são os calhamaços que respondem essas perguntas pra vocês, quais são os calhamaços que marcaram a vida de leitor aí de vocês, ou se você é daquelas pessoas que foge desesperada de um calhamaço porque não gosta de ler ou porque fica com preguiça. Eu particularmente adoro, não tem coisa que me deixe mais feliz enquanto leitora do que terminar um livro enorme, ter passado por uma experiência incrível, o livro ser ótimo, eu saber que tem outro calhamaço me esperando dentro do mesmo mundo. Eu realmente gosto de livros grandes, então eu tenho muitos deles na minha estante. Então, gente, essa é uma tag que provavelmente vai ter uma versão 3.0, uma versão 4.0 ao longo dos anos, e eu vou atualizando vocês os calhamaços que eu ando lendo. Não se esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, que é muito, muito, muito importante. Vou deixar o link de todos os livros que eu comentei aqui embaixo no box de descrição, caso você tenha ficado intrigado por algum deles. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Em dezembro tá cheio de vídeo legal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!